Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos. Segunda Ordem, Bons Espíritos. 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poder para fazer o bem estão em conformidade com o grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, de acordo com sua categoria, os traços da existência corporal, tanto na forma da linguagem quanto nos costumes, entre os quais se identificam algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é uma fonte de felicidade indescritível, que não é alterada pela inveja, pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não têm por que passar por ela. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, egoísmo, nem ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares pelos nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram tidos como divindades benfazejas. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. 108. Quinta classe. Espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Satisfazem-se em prestar serviços aos homens, em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é maior no sentido moral do que no intelectual. 109. Quarta classe. Espíritos prudentes ou sábios. O que os distingue especialmente é a abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. Mas consideram a ciência somente do ponto de vista da utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. Qualidades morais do mais elevado grau formam seu caráter. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe. Espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade.
Sua linguagem revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se benevolentemente com os que procuram de boa fé a verdade e que têm a alma já liberta dos laços terrestres para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou dos que a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para realizar uma missão de progresso e nos oferecem então o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira Ordem, Espíritos Puros. 112. Características gerais. Não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe, classe única. Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. A vida é para eles eterna e as desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, passada numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem. Eles designam missões: assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. É para eles uma agradabilíssima ocupação. São chamados às vezes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens.